Amados irmãos, estamos aqui então para fazer a meditação da palavra desse dia. A palavra do Evangelho de São João, capítulo 1, do 43 ao 51. Convidamos vocês a viver esse momento com a gente de meditação, que a gente possa entender aquilo que Deus quer nos falar nesse momento através desta palavra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Felipe e disse: "Siga-me." Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe se encontrou com Natanael e disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Felipe respondeu: "Venha e você verá." Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: "Eis aí um verdadeiro israelita, sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas." E Jesus continuou: "Eu lhe garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante ver nesse chamado de Natanael, de Felipe, que nessa passagem são as testemunhas que fizeram uma experiência com Deus que remete a outra testemunha. Então, eles são aqueles que receberam a palavra, a boa nova, e eles são os anunciadores dessa boa nova. Eles que remetem essas testemunhas a Jesus. Então, é importante ver que a verdadeira experiência com Deus não se deixa calar em si, não é fechado só numa experiência pessoal, mas é comunitária, ela tem necessidade de se expandir para o outro. Essa experiência de alegria, de reconhecimento de que Deus não veio só para mim, mas veio para toda a nação, para uma vida comunitária, para outros irmãos que necessitam dessa boa nova. Uma coisa interessante da gente meditar também é que Jesus, no encontro com Natanael, ele vai dizer assim: "Antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando você estava debaixo da figueira." Natanael respondeu: "Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Então aqui, Jesus que sabe, que conhece Natanael, que o conhece profundamente, e é um susto para ele. É interessante esse espanto do discípulo, que quando Jesus vai falar que o viu lá antes daquele encontro, que já o conhecia antes daquele encontro, é uma coisa que salta aos olhos. Então pensar assim, que Jesus nos conhece a todo minuto da nossa vida. Se a gente está aqui nesse momento fazendo a meditação da palavra, você que está aí diante desse vídeo, diante desse monitor, assistindo, participando, vivendo esta palavra, Deus está te vendo aí. Ele sabe daquilo que você está vivendo agora, sabe daquilo que aconteceu há meia hora atrás, há um dia atrás, há um ano atrás na tua vida. Ele sabe de todas as situações que você passou ou pode estar passando nesse minuto. Ele nos conhece no mais íntimo, no profundo do nosso ser mesmo. Nós pedimos a graça do Espírito Santo, que essa palavra venha edificar a nossa vida, venha perceber
que esse Deus quer se comunicar, que Ele necessita do nosso sim para poder fazer maravilhas na nossa vida, em todo o nosso ser. Pedimos a graça ao Espírito Santo, à Virgem Maria, que nos comunique essa vida, né? Essa plenitude que é a experiência de Deus em nós. E Jesus vai dizer assim: eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. À medida que a gente se abre à palavra de Deus, a gente vai encontrar, vai sentir, vai ver coisas maiores do que daquilo que a gente já viu. Então esse último versículo aqui nos remete a uma situação de que à medida que a gente vai vivendo a palavra de Deus a cada dia, a gente vai fazendo experiências profundas do amor de Deus e vai descobrindo coisas que até então a gente não tinha visto, que até então a gente não tinha sentido. A gente pode partilhar nesse momento com vocês algumas experiências de alguns irmãos nossos, ou da nossa própria vida mesmo, de ter vivenciado, de ter sentido a presença de Deus, a experiência profunda de Deus, e de algumas vezes até pode parecer loucura, de ter visto, de ter sentido até que alguns anjos nos rodeiam, de que alguns anjos fazem parte da nossa vida. Se a gente for prestar atenção, a gente vai perceber que em alguns momentos da nossa vida, Deus se faz presente de uma maneira muito simples. A gente percebe que em alguns momentos teve a intervenção de Deus. Pense aí você e reflita. Se em algum momento da tua vida, Deus se fez presente de uma maneira tão clara que você pôde sentir Ele perto de você. Se não se remete a esse versículo, que a gente sente que os anjos estão fazendo parte daquele momento da nossa vida. Seja lá no momento de alegria, no momento de dor, no momento que aconteceu alguma coisa extraordinária na nossa vida, você passou num concurso público, você conseguiu uma vaga na faculdade, você conseguiu uma graça de Deus porque tinha alguém na família que estava doente e de repente a cura chegou do nada. Então perceber que Deus entra na nossa vida e se faz presente mesmo a cada minuto que passa. Então queríamos aqui nos despedir e deixar para vocês essa palavra de Deus para que a gente possa vivenciá-la nesse dia e fazer mesmo a experiência dessa presença maravilhosa do Criador na nossa vida. Fiquem com Deus, até a próxima.